Olá pessoal, eu sou o Jonathan Cardoso, professor e arte educador de danças urbanas do programa Fábrica de Cultura São Paulo. Hoje estamos aqui para iniciar mais uma discussão, mais uma videoaula sobre danças urbanas, com foco dessa vez em sua origem, história e origem e atualidades, ok? Então a partir desse momento a gente irá propor uma reflexão histórica, né? Fazendo o levantamento de alguns fatos históricos, né, que deram, né, toda essa formatação, toda essa dinâmica cultural que temos hoje. Então, nesse sentido, é importante termos um olhar histórico, né, que possa servir para que a gente tenha uma análise mais profunda, mais crítica e mais ampla, né, sobre toda essa trajetória e construção artística, cultural e política do movimento hip hop e da sua dança break, ok? Então, a partir desse momento, é importante a gente citar, né, um grande fato, né, importante aí para esses estudos, que é a questão da imigração ou da migração, da movimentação, né, do ser humano pelo globo, né, que é algo comum, né, sempre foi algo de interesse do ser humano estar se movimentando, estar conhecendo cada vez mais o planeta que ele vive, né? E temos as migrações, né? E aqui no nosso estudo a gente divide ela em duas categorias: a migração espontânea e a migração forçada, né? Ou quando as pessoas são expulsas do seu território, né? E é interessante também a gente pontuar que a América Latina é também uma construção, né? Uma construção histórica que foi se transformando, muitas coisas foram sendo alteradas, desconfiguradas, exploradas e tiradas do seu contexto original. Então iremos inicialmente fazer essa análise da movimentação do ser humano pelo globo e chegando na América, no entendimento do que é a América, né? Como isso se deu, por que se deu esse nome. Então, os estudos científicos mostram que os primeiros seres humanos surgiram na África, né? E a partir dessa movimentação pelo Estreito de Bering, ele faz, né, ele consegue pular para o território, né, para o continente americano, né? E nessa movimentação, que é uma movimentação espontânea, né, chegam aqui por volta de 10 mil anos atrás, né, chegam os primeiros seres humanos a esse lado do planeta, né, esse lado do globo. E por aqui se disseminam, fazem as suas descobertas, a sua sociedade, os seus grupos, os seus idiomas, e nessa movimentação, né, muitas sociedades são criadas, muitos povos são constituídos com sua própria forma de falar, de escrever, né, de cantar, de dançar, de entender a sua espiritualidade, de entender, né, o mundo a partir dessa movimentação. Só que por volta de 1900 começam a chegar aqui os primeiros europeus, né? Eles entram aqui no território americano, né? Que até então não se chamava América, né? E começam a explorar esse território, né? Como eles já tinham esse desenvolvimento técnico bélico de arma de fogo, então eles usaram essa técnica para explorar os povos que aqui viviam, né? Não só explorar, mas como eliminar, disseminar, destruir a sua cultura, né? a sua forma de ser. E isso pendurou por muito tempo, ainda hoje isso ainda acontece, né? Infelizmente. Então, do ponto de vista do nativo, né, dos povos nativos, dos povos originários desse continente, né, existiam vários povos, como os maias, os incas, os astecas, né, os guaranis,
tupinambás, tupis, povos apaches e muitos outros, né? E esses povos viveram por muito tempo, né, com sua forma de se relacionar com o mundo, de respeitar o mundo, de respeitar a natureza, de se respeitar entre si, né? E quando chega quando o europeu chega aqui desse lado, começa-se um novo processo de destruição, de degradação da cultura, né, já tínhamos aqui, e esse processo vem se dando até hoje, né? Então a chegada do europeu se dá aí por volta do século XV, né? Aqui no Brasil, né, já tínhamos diversos povos, né, como já foi citado. Antes da chegada do europeu aqui, estima-se que tínhamos cerca de 4 milhões de povos nativos, né? Hoje, de acordo com o IBGE, essa população reduziu também bastante, e o IBGE traz um dado muito importante, que em 2010, né, apenas 896 mil brasileiros se declaram indígenas, né? Então a gente observa que esse número vem cada vez mais diminuindo, né? Ou seja, a cultura dos povos originários dessa terra, dos povos ancestrais, estão sendo cada vez mais minimizada e no processo de genocídio, né, dos povos. Mas isso começa a ter mais embate, mais confronto, né? Sempre teve, né? Mas assim, quando o europeu chega aqui para o Brasil, né? Não, antes do Brasil, quando ele chega na América Latina, né? Especialmente, voltamos agora o nosso olhar para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos exercem uma influência muito importante para a construção histórica do movimento hip hop e da sua cultura da dança break, né? Porque como os vários povos da África foram expulsos, foram extraídos do seu lugar à força, chegaram-se na América, né? E foram também explorados junto com os povos que já viviam lá, né? Esse processo, né, foi passando, né? As cidades foram se industrializando, o capitalismo também chega junto com a chegada desse povo, né, do europeu. Se instala o sistema capitalista, né, então muda toda a dinâmica de viver desses povos, né. Esses povos são forçados a entrar dentro do sistema para servir como mão de obra, né, para impulsionar ainda mais o capital, para que gere lucro para a Europa, para os países ricos, né. Então essa é a ideia básica, né, de ter colônia, né. Então estamos aí no processo de colonização. O europeu vem aqui no Brasil, coloniza, extrai e leva-se essa riqueza, né, destrói a população local, a natureza local, e leva, né, para o seu lugar de origem, né. Nos Estados Unidos foi um pouco diferente, né, a história lá foi um pouco diferente daqui, mas existem grandes semelhanças, né. Esses povos que ficaram lá, né, com o processo de industrialização e urbanização, muitos foram morar em bairros periféricos, né. Os descendentes indígenas, os povos africanos, né, os descendentes africanos, e com isso se gera o subúrbio, né, a periferia, né. E um dos bairros que tem bastante significado aí dentro do movimento cultural aí, da construção dessa cultura, é o bairro do Bronx, né, considerado aí um dos bairros mais perigosos da época, dos anos 30 a 80, e é o berço da cultura hip hop, né. Dentro desse bairro a gente entra numa outra temática, que é o surgimento das gangues, né. O surgimento das gangues, ela tem basicamente essa característica, né, de se dividir por povos, né. Então gangues de afrodescendentes, gangues de povos latinos, ticanos, mais com descendência indígena, né. Outro povo que também
migra para os Estados Unidos é o asiático, né, os povos orientais que vêm para a América em busca de trabalho, que já é uma outra movimentação pelo globo, né, em busca de trabalho, porque o sistema capitalista ele se espalha para o mundo todo, né, e com isso causa diversas movimentações, né. Uma delas é a escassez de trabalho, né. Então, e de trabalho, e esse povo chega aqui, né, para servir de mão de obra também para o grande capital. Nesse sentido, né, os asiáticos chegam aqui e também são empurrados para as periferias, né? Ou seja, temos aí terreno fértil para a criação das gangues, né? As gangues de característica africana, gangues urbanas de características indígenas, gangues urbanas de características asiáticas. E do europeu também, que vinha o europeu pobre também para cá. Então, dentro desses bairros tinha toda essa articulação, né, toda essa composição de povos, né, e que se amontoavam nesses bairros, eram jogados, bairros de extrema pobreza, pouca investimento público na área da cultura, na área da saúde. Hoje ainda é assim. Então os adolescentes dessa época entravam nesse sistema como uma forma também de sobreviver e de se proteger, né? Porque ao estarem fora do seu lugar de origem, ou estar dentro do seu lugar de origem, mas está sendo oprimido por toda essa desigualdade, isso acaba forçando o adolescente, o jovem daquela época, a entrar no sistema de gangues, né? E em 1929 acontece a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, né? E é um período que se chama a Grande Crise Mundial, que perdurou por todos os anos 30, né? Então foi o maior tempo de crise aí do sistema capitalista, né? Gerando altas taxas de desemprego, né? Vindo ainda mais outros povos migrando atrás de sobreviver, de ter uma condição de vida melhor, né? Então, gente, dentro desse contexto de crises, de gangues, então isso tudo vai gerando altas taxas de violência, né? O jovem daquela época ele é inserido em uma forte criminalidade, vulnerabilidade social, falta de emprego, de educação. Então isso gera muita desigualdade social, né? Com isso, né, o cinema ganha-se espaço também, né? Porque a indústria do cinema começa a explorar esse lado da violência, né? E muitos filmes de gangue surgem na época, né? Um deles é esse filme aí que a gente vai trazer para vocês aí. Preciso buscar o nome dele. Ele mostra basicamente como é que é isso, né? Essa divisão do adolescente. E muitas das vezes aquele adolescente que é fruto, né, dessa miscigenação, que ele não sabe se ele é europeu, se ele é ticano, né? Então ele fica meio confuso e ele é branco e ao mesmo tempo ele quer, né, porque a mãe dele é de descendência ticana, ou indígena, mas ele tem todo o estereotipo de europeu, mas ele pinta o cabelo de preto e vai viver todo esse processo de se identificar no mundo enquanto uma origem, ok? Então o cinema vem chegando junto, né? A indústria cultural se apropria também disso para se fomentar, certo? E é nesse terreno que o hip hop surge, né? O hip hop surge basicamente nesse contexto, né? E em um certo momento da história, os jovens daquela época eles decidem um pouco parar com as brigas, né? E buscam um olhar mais assim, um olhar reflexivo, um olhar crítico, né? Impulsionado por toda a movimentação da época também, política, né? Do movimento negro, né? Dos movimentos feministas da época que pregavam a igualdade social, né? A igualdade econômica, né? De direitos, né? Ações afirmativas. E isso tudo também impulsiona, né? O jovem
do hip hop, da cultura urbana, da arte urbana como um todo. E o hip hop ele vem também fruto dessa luta, né? Ele é fruto de uma luta, né? Então nomes importantes surgem como Martin Luther King, Malcolm X, Angela Davis e outros, né? E o hip hop nasce nesse contexto de reivindicação por melhores qualidades de vida, né? E por sobrevivência. Diante de muitas brigas travadas entre as gangues, alguns jovens decidem, né, a parar um pouco com as brigas e entender o seu problema da sua realidade local. Ao fazer esse movimento, eles conseguem perceber de onde que vem essa opressão, né? E observam que o inimigo não são eles contra eles, né? Mas sim o Estado, né? Quem domina a sociedade, nesse caso as classes dominantes, né? Os grandes ricos, banqueiros, famílias ricas e etc. Né? Então, ao partir dessa análise reflexiva sobre a sua realidade, o jovem começa um movimento de pacificação entre eles mesmos, né? E começa um diálogo, né? E a partir desse diálogo, é um diálogo libertador, começa a surgir um diálogo que parte para um pensamento já embrionário aí, um pensamento já de decolonização, né? De entender qual é o seu lugar de luta dentro de todo esse processo, né? Qual é a sua responsabilidade com a geração passada, né? Com seus ancestrais e toda essa cultura que vem sendo menosprezada, destruída, desvalorizada dentro desse sistema capitalista. E quando esse sistema abre portas, né, para a expressão cultural desse adolescente, desse jovem da época, é também para explorar e para distorcer tudo aquilo que eles vinham fazendo, né, e construindo. Então chega-se nos meios midiáticos, nos meios de comunicação de forma totalmente estereotipada e muitas das vezes sem nenhum vínculo com quem realmente sobrevive e faz a cultura acontecer dentro da sua comunidade. Então, esse jovem adolescente da época se une e começa a criar arte, começa a criar poesia, começa a se organizar. Nesse sentido, eles entram num processo de organização que é fundamental para a sobrevivência, né? Para a sua sobrevivência dentro desse sistema. E surge a primeira organização, né, desses grupos a nível institucional, que é a Zulu Nation. A Zulu Nation, ela surge como também um dos principais, ou o primeiro espaço institucionalizado do movimento hip hop, e o primeiro espaço informal, quer dizer, não formal, dentro da dança break da cultura hip hop como todo. E isso contribui para impulsionar ainda mais, ganhar força, porque uma vez organizado, o movimento ganha força. Uma vez entendido como se constrói esse processo de institucionalização e como se caminha diante das leis e como se combate ela, né, e como ela se organiza, eles percebem que esse é o caminho para mudar a realidade opressora que está em sua volta. Então a organização Zulu Nation é criada, muitos grupos se organizam, como o grupo lá do grupo Rocksteady Crew, uma grande crew de peso, né, no Brasil, que também se organiza e começa a fazer vários shows em vários lugares, é contratada para fazer clipes, e esses clipes circulam em vários lugares do planeta através da indústria do cinema, da televisão, que na época ganha força. Começa a surgir as primeiras batalhas, começa a surgir os primeiros filmes, quer dizer, antes, os primeiros filmes começam a surgir. Um grande filme que impulsionou e chegou em vários continentes, em todos os continentes do globo terrestre, é o filme Beat Street. Ele é um marco histórico que vai
fazer, né, essa movimentação aqui no Brasil, de acordo com os irmãos gêmeos, os gêmeos, né, eles dizem que o filme Beat Street realmente foi um marco inicial para que acontecesse toda essa leitura, né, que vinha de fora do exterior e que ela fosse reinventada aqui no Brasil. Então o marco histórico aí é o filme Beat Street de 1984. Chegando aqui no Brasil, um dos pontos, né, importante para esse acontecimento cultural aqui no Brasil foi o ponto de encontro na estação São Bento, em São Paulo. Porque lá era caminho, né, ainda é caminho de circulação de muitas pessoas, né, e aconteciam esses encontros ali no metrô São Bento, né. Muitas pessoas que circulavam por ali viam essa movimentação e isso foi se espalhando por toda a capital de São Paulo. Até que em um dado momento, em 1993, os artistas e produtores culturais do break que estavam ali naquele local tiveram a ideia de organizar a primeira batalha nacional de break, de danças urbanas. Foi então que a São Bento ganhou-se esse marco histórico, o berço do hip hop nacional aqui no Brasil. Lembrando também que esse movimento aconteceu em vários lugares do Brasil, mas até o momento a São Bento foi o local que conseguiu organizar e juntar a galera de Goiânia, de Minas Gerais, centrando tudo aqui para confraternizar, para celebrar esse movimento cultural que estava sendo feito de forma totalmente nacional, totalmente brasileirada aqui no Brasil. Então esse é um ponto muito importante em nossas pesquisas, que aparece sempre. Nesse sentido, surge também a Casa de Hip Hop de Diadema, um outro grande e importante fato histórico e ainda hoje vivo, que é a Casa de Cultura Hip Hop, que é a primeira casa de cultura hip hop do Brasil e da América Latina. Essa casa de cultura serviu-se para disseminar o hip hop por meio da educação. Então nós temos aí o primeiro espaço institucionalizado, organizado, de forma a abrir espaços específicos, espaços especializados, né, espaços que pudessem atender a demanda que o jovem do Bronx, que o jovem da periferia sempre teve, sempre pediu e nunca foi atendido. Então a casa de hip hop surge para isso. Então lá rola oficinas de break, de grafite, espaço de biblioteca. Então tem muitas atividades culturais que esses artistas, a gente pode estar desenvolvendo dentro desse espaço público e institucionalizado. Um grande nome surge, que é o Quino Nino Brau, que ele vem defendendo muito a importância do quinto elemento, que é o conhecimento. Então o conhecimento é uma bandeira muito forte dentro do hip hop, porque ele estimula, né, o jovem a estar entrando no campo mais crítico, filosófico, né, e muitas das vezes político dentro dessa movimentação cultural. Então a casa de hip hop aí desponta como um grande nome dentro desses estudos, né, dessa reflexão, caminhando já aí para uma abertura aqui no Brasil de políticas públicas, né? Então a Casa de Cultura Hip Hop abre-se um campo, né, de pensar-se políticas públicas, né? Com aqui no Brasil a ditadura militar encerra-se em 1984, começa-se uma nova forma de pensar a gestão, a organização do nosso país, dessa vez com o Estado democrático, né? A democratização. Vivemos agora uma democracia, porque até antes esses grupos, né, muitas pessoas foram expulsas do Brasil porque quiseram pensar de forma a atender às necessidades do pobre, do povo, e isso gerou muitas sequelas, muitos atrasos
na nossa educação, seja formal e não formal. Então o break segue para esse caminho, a partir da Casa de Cultura Hip Hop, segue para ampliar o seu conhecimento sobre ocupação de espaços e a necessidade de políticas públicas voltada para que esse segmento tenha o seu espaço garantido dentro das políticas públicas na área da cultura, né? Então, começam a se abrir conselhos municipais de culturas, né? Muitos conselhos têm o poder de deliberar projetos, programas, políticas públicas, fazer com que eles sejam concretizados, né? Então o despertar desse b-boy, dessa b-girl, desse MC para esse segmento fortalece muito, né, a imagem do hip hop, de sua cultura dentro da sua comunidade, porque eles começam a propor projetos, começam a propor ideias, né, de fomentar o hip hop enquanto um direito, né, e a gente começa a entender cultura enquanto direito, hip hop enquanto direito, educação enquanto direito também. Então aqui em São Paulo nós temos a Semana Hip Hop, que agora é mês do hip hop, né, que por meio dessas políticas públicas seleciona uma verba, um pouco do orçamento público da área da cultura destinado para esses artistas realizarem os seus projetos de workshop, de aulas, de apresentação. Então esse foi um grande passo, né, a lei da Semana Hip Hop da capital de São Paulo ser voltada, ser inserida dentro da área da cultura, contribuindo ainda mais para que essa cultura seja disseminada de forma não estereotipada, não negativa, que é disseminada de forma educacional, né, e com um olhar crítico e positivo dentro desse movimento. Temos também a nossa entrada para o programa Fábrica de Cultura, né, que é um grande programa de governo do estado de São Paulo, que abre esses equipamentos estruturados com verba pública para atender às necessidades da comunidade em aprender, em desenvolver o seu intelecto através da arte, da cultura, e abre também espaço para o artista virar educador, virar professor, né? E muitos vão estudar, muitos vão se formar na academia, muitos vão estudar educação física, pedagogia, filosofia, e isso tudo gera uma nova geração, novas pessoas com conhecimentos e com propriedade para falar de forma profunda, de forma beneficente, né? E de apontar também as patologias que essa sociedade capitalista vem deturbando, né, dentro do movimento hip hop. E muitas das vezes também esses próprios agentes trazem seu olhar crítico e conseguem propor e quebrar várias dificuldades e entraves que muitos aí dentro do movimento hip hop ainda tendem a seguir esse caminho da patologia, ok? Então, gente, seguindo, Fábrica de Cultura é um exemplo aí para as leis, né, que contribuem ainda mais para a valorização do hip hop enquanto um conhecimento importante para a educação do jovem periférico, né, que é direcionado para esse segmento. O hip hop, a dança break, ela também está inserida num contexto de luta que não é só o nosso, é um contexto de interesse, né, do ensino da arte como um todo, do ensino da dança. Somente em 2018 que foi estabelecida a lei que obriga as escolas do nosso país a abrir portas para o ensino de dança, né, a exercer o ensino de dança. Então a gente percebe o tanto de retrocessos, né, de negação, né, diante do ensino de arte que o nosso país teve, né. E o movimento hip hop e a dança break, elas estão também inseridas nesse contexto, nessa luta de decolonização, de descolonizar o currículo da educação, né. É um movimento que vem ganhando força para abrir e tornar esse currículo da nossa educação mais com a cara mais dos nossos
do nosso país, das pessoas que vivem aqui, dos povos, da cultura desse país, né? Não apenas um saber que vem da Europa ou elitizado, mas a ideia que essa luta abra caminhos para que o hip hop e outras, capoeira, né, as danças brasileiras entrem dentro desse currículo nacional, da educação nacional, e que faça, né, o conhecimento, né, ser articulado com conhecimento científico, filosófico, de forma a trazer a característica nossa, né, das nossas necessidades. Então, o hip hop e o break, ele vem inserido dentro dessa luta, né? Ao romper com essas barreiras, com essas fronteiras, a gente ganha mais visibilidade nesse campo, agora indo para o campo da educação, né? E em 2009 acontece o primeiro concurso público na área da cultura voltado para o ensino da dança break, para o ensino das danças urbanas. Em 2009, a Prefeitura Municipal de Poá, aqui em São Paulo, abriu o concurso público, né? Então esse foi um grande passo na nossa história também, né? Perceber-se enquanto servidor público, né? E perceber-se que podemos também atuar enquanto um serviço público, né? E perceber-se enquanto professor dentro de um processo, né, de ensino-aprendizagem, e que desenvolve, buscando desenvolver, né, metodologias de ensino, práticas de ensino. Então isso contribuiu muito para valorizar a nossa imagem, a nossa cultura, enquanto educador, enquanto artista, né? Artista educador dessa vez. E quem se apropriou, quem conseguiu passar em primeiro lugar nesse concurso foi eu, né? Então estou lá desde 2009, exercendo o cargo de servidor público, né? Me entendendo enquanto um artista, um cidadão, uma pessoa que exerce um cargo de servidor público e está comprometido em trabalhar em função do ensino, aprendizagem das gerações, das pessoas que têm interesse em aprender, contribuindo para fortalecer a base, né, dentro da periferia, dentro das comunidades por qual a gente passa. Estamos também dentro do Fábrica de Cultura enquanto educador, né? Em 2018 também abriu o segundo concurso, quer dizer, o terceiro concurso. O segundo abriu em Minas Gerais, né, em 2016. Infelizmente o concurso foi cancelado, não houve retorno nem aprovado. Em 2018, o concurso público de Itanhaém, onde eu passo em terceiro lugar, e na segunda fase eu sou aprovado para exercer o cargo e atuo até 2019, onde eu peço afastamento, né, e o cargo está aberto lá até hoje. Então, gente, basicamente pensando nessa nossa transição para a educação, esses são alguns fatos que a gente está trazendo, que a gente acha importante a gente pensar, né, como é que a gente sai da rua, como é que a gente começa lá na África, atravessa o Estreito de Bering, chega na Europa, chega aqui na América, né, e esse nome é dado para a gente de forma agressiva, e a gente carrega esse nome de América até hoje em homenagem ao Américo Vespucci, que veio para cá e destruiu toda essa cultura que tinha, e essa cultura ainda resiste para se manter viva. Estamos dentro desse processo de decolonização do nosso pensamento, e aí inserido na luta pela divisão econômica igualitária da verba, né, dos recursos que é construída pela maior parte das pessoas que trabalham, e essa verba não chega até a gente, né? Estamos passando por uma crise de pandemia, já passamos por essa crise, não era de pandemia, mas foi citado a grande crise econômica de 30 que demorou décadas, só que naquela época não tinha Lei Aldir Blanc, hoje tem, mas ao mesmo tempo estamos trabalhando online, e gera toda essa reflexão até virarmos servidor público. Diante disso, entramos ainda mais dentro
do conceito dentro dessa nossa transição para a educação. Dessa vez nós temos alguns fatos importantes que aconteceram e que ainda estão acontecendo. A Abigail Chris, em 2019, é tida a primeira mestre em dança break, né, ou danças urbanas, como quiser chamar. Ela defende o seu mestrado dentro da pedagogia hip hop e é um grande nome que influencia e vai influenciar muitas outras big girls a continuarem as suas pesquisas, né. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de participar desse projeto, estou dentro desse projeto ainda. É um projeto muito importante, né, que pesquisa a nível de mestrado e agora ela está caminhando para o doutorado. Se der tudo certo, ela vai ser a primeira doutora Big Girl, né, e Breaker, porque não conhecemos até o momento ninguém que conseguiu chegar tão longe no meio acadêmico a partir da cultura hip hop. E isso que é legal. E continuando a estudar cultura hip hop dentro da academia, dentro do nível superior. Isso é algo que vai além do que a gente imaginava chegar, porque a todo momento nos é colocado que que a nossa cultura não é interessante, não vamos chegar a lugar nenhum, e a gente vem a todo momento falando que sim, e vem rompendo e vem nesse confronto. Então, a Abigail Chris também é um grande nome que precisa ser destacado aqui. Tem o livro Pedagogia Hip Hop que ela lançou. E esse é um nome que eu acho importante trazer dentro dessa discussão. Em 2017, abriu também concurso, dessa vez no nível superior, para a Universidade de Pelotas, Minas Gerais. Para professor universitário, para ministrar aulas sobre processos de ensino-aprendizagem em danças urbanas. Só que infelizmente não tivemos aprovados. Por quê? Uma das respostas seria que ainda não temos professores suficientes com os requisitos que eles exigem dentro do edital, que é nível de doutorado. Então, com a Cris sendo doutora, iremos consequentemente ter a nossa primeira cadeira ocupada, se ela quiser, e outros que estão por aí também escondidos. Iremos dar esse salto aí para o nível, né, de pesquisa científica no Brasil dentro da dança break. Outro fator importante e bem atual é a nossa transição para o nível do esporte, né? Essa nossa passagem, né? O COI, né, que organiza, né, as Olimpíadas no mundo, né, após o grande sucesso que teve os Jogos das Juventudes na Argentina, né, decidiu que o break pode atuar como esporte olímpico. E isso é fantástico, porque quebra mais uma barreira e abrimos mais visualização notória sobre as nossas práticas, né. Dessa vez o arte educador, né, que é formado em educação física, ele vai estar de acordo legalmente, né, falando e dentro desse universo do desporto, né, que é campo da educação física, conhecimento essencial para quem trabalha com o corpo, né, com a movimentação mecânica, né, que a gente sabe que não é só trabalhar ao lado da pedagogia, né, trabalhar só ao lado da crítica social, mas é importante ter esse olhar biológico, fisiológico do corpo, né, que se funde, se amplia, né, que se complementa. Então é importante essa caminhada do break. Aqui em São Paulo nós temos a primeira Federação Paulista de Break, que surgiu em 2017. Atualmente o diretor é o Rony Yoyo, a diretora de imprensa, a diretora de executiva é a Abigail Chris. Então temos grandes nomes dentro dessa frente, né? Nomes que constroem a todo momento, já construindo. O Rony Yoyo é o organizador da batalha final, a primeira batalha que foi organizada, a primeira e uma das poucas, acho que duas só que eu conheço, que foi organizado fora do Brasil, né? Então tem o Rony Yoyo que organiza a batalha final, que é um importante evento de break a nível nacional.
aqui no Brasil internacional. E estão nessa frente, né? Esse ano fizeram também o projeto piloto, já foi testado o break como esporte olímpico, fizeram as batalhas eliminatórias no ano de 2019, fizeram esse ranqueamento tudo certinho, então já tem toda uma organização já feita para receber os Jogos Olímpicos, para fazer esse trabalho de forma que contemple realmente quem faz parte dessa cultura. Então quem está dentro direcionando isso são pessoas que estão há muitos anos, né, lutando para que o hip hop seja e o break seja reconhecido em vários âmbitos, seja na educação, seja no esporte, seja no cinema, seja na cultura, seja na saúde, seja onde for. Ok? Então aí temos esse ano também a construção da confederação, né, da Confederação Nacional, né? Então é a confederação que vai organizar todas as outras federações que estão espalhadas pelo Brasil, que já estão em processo de organização, de se organizar, de se constituir, e o projeto, as ações estão indo nesse sentido, rumo às Olimpíadas mesmo. Eu acho importante essa movimentação. Eu fui selecionado para a comissão de atleta da confederação, né? Eu fui anunciado esse ano, estou muito feliz também. Estamos juntos aí dentro dessa caminhada para compartilhar um pouco do nosso saber, dos nossos conhecimentos que a gente está adquirindo e vem contribuindo aí. Então, galera, acho que basicamente seria isso a nossa aula de hoje. Me coloco a perguntas, me coloco a estar aberto. Demos um pulo aqui também, mas eu vou voltar aqui. As batalhas de break, que é a Red Bull BC1, também foi um importante marco que gerou de forma organizada, né, dentro da indústria cultural o breaking por várias partes do globo, né? Esse campeonato ele é organizado em vários países do mundo, né? Então isso gera um novo impacto social, né? De acordo com a Abigail Cleese, ela coloca que o break é uma da cultura mais jovem que influencia os mais jovens dentro do globo, nas últimas pesquisas, né? Então, pessoal, acho que é isso. Estamos aí, colocamos à disposição as perguntas. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Estou muito feliz e até a próxima. Obrigado.